Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Hoje nós começamos uma série de lições, uma série de estudos, nos quais nós vamos detalhar os pontos da nossa declaração doutrinária. A declaração doutrinária que é aceita por nossa igreja, Grace Life Community Church em Seminole, Florida, bem como, por extensão, do nosso ministério para brasileiros ou para pessoas de fala portuguesa, que nós chamamos de Grace Life Brasil. Quase que 100% dos pontos da nossa declaração doutrinária, como uma igreja local, coincidem com a declaração doutrinária da nossa associação ou comunhão de igrejas chamada Grace Gospel Fellowship, ou seja, a comunhão das igrejas da graça. Nós temos igrejas afiliadas a essa organização nos Estados Unidos e temos vários campos missionários. De fato, nós temos mais igrejas nos campos missionários do que aqui nos Estados Unidos, o que é uma grande alegria e indica como a nossa organização de igreja, nossa comunhão de igreja sempre teve uma visão missionária muito grande. Então, nas próximas semanas, e acho que eu já disse isso, não sei quantas, nós vamos fazer isso. Nós vamos olhar cada um dos pontos da nossa declaração doutrinária e vamos detalhar, vamos expor para vocês. A primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: há quem diga que uma igreja local não deve nem adotar qualquer forma de credo ou confissão de fé, porque eles temem que, ao adotar uma declaração doutrinária, a igreja deixe de valorizar a palavra de Deus e se concentre apenas naquela declaração doutrinária. Entretanto, se a gente analisar a história da igreja, nós vamos perceber que desde o início a igreja adotou uma postura que eu chamaria de confessional, que há na palavra de Deus algumas passagens, como 1 Coríntios 15, 3 e 4, que é bem resumidamente o que nós cremos em relação ao Evangelho, ou até mesmo 1 Timóteo 3, 16 e outras passagens em que nós vemos os apóstolos colocando em uma certa ordem certos elementos essenciais que nós cremos. Então, eu creio que nós temos base bíblica para a adoção de uma declaração doutrinária. É claro que uma boa confissão de fé, uma boa declaração doutrinária deve ser baseada nas Escrituras, porque nós cremos que a palavra de Deus, que a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática. Uma confissão de fé, ela permite que uma igreja local seja honesta, seja transparente com seus membros e especialmente com seus visitantes, ao delinear de uma forma sucinta, de uma forma resumida e clara o que nós cremos. Eu não sei quanto a você, mas a primeira coisa que eu faço quando eu visito, por alguma razão, um site de uma igreja, a menos que eu já conheça aquela igreja, a primeira coisa que eu faço é procurar uma seção que normalmente tem escrito sobre nós ou quem nós somos, e lá tentar encontrar a declaração doutrinária, a confissão de fé daquela igreja, para entender o que é que eles realmente creem. É por isso que nossa igreja, a Grace Life Community Church, Grace Life Brasil, uma extensão ao ministério da Grace Life Community Church, nós temos uma declaração doutrinária, nós temos uma confissão de fé, e é exatamente o que você vai descobrir nesses estudos, o que nós cremos. Nossos estudos serão todas as terças-feiras, a menos que haja alguma coisa extraordinária, às 18h30, ou seja, 6h30 no horário do leste dos Estados Unidos, e 2 horas a mais são às 8h30 no horário do Brasil. E nós vamos tentar manter esses estudos curtos, por volta dos 30 minutos no máximo, para que não seja cansativo. Alguns detalhes que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, você vai ter a oportunidade de ter acesso a essas lições, a esses estudos em 2 plataformas: o Facebook da igreja da Grace Life Brasil e o YouTube da Grace Life Community Church, e lá tem uma seção para todos os estudos e mensagens e cultos da Grace Life Brasil.
E eu gostaria de encorajar que você utilizasse o bate-papo, a ferramenta de bate-papo no YouTube e a ferramenta de comentário no Facebook e entrasse em contato conosco. Se você tem perguntas, se você tem comentários, e todas as questões, todas as perguntas que chegarem até nós vão ser, ou comentários, vão ser discutidos na semana seguinte. Como eu já disse, o que nós vamos estudar durante essas semanas é o que nós cremos. E você vai perceber que, à medida em que nós avançarmos no nosso estudo, vai haver uma pequena mudança de ênfase. Nós vamos começar tratando de conceitos, de ideias, de doutrinas que são praticamente universalmente aceitas por qualquer igreja ou qualquer pessoa que professa fé em Cristo, que nós chamamos hoje de cristão evangélico, apesar de que esse termo evangélico, ele hoje já não é tão claro no seu significado como era alguns anos atrás. Mas o que eu quero dizer simplesmente é que nós vamos começar tratando de alguns assuntos que são praticamente consenso no meio cristão. E na medida em que nós avançarmos, vai ser como que um funil teológico, e nós vamos começar com verdades bem amplas e aos poucos nós vamos entrar em algumas coisas que são um pouco mais detalhadas e que talvez para alguns de vocês será novidade e que de certa forma nos diferencia da maioria do mundo cristão evangélico em certos pontos doutrinários. E como sempre nós vamos perguntar o que dizem as escrituras, e se eu tratar de um assunto que talvez você nunca tenha ouvido falar, ou que você não concorda, ou que você vem de uma igreja que pensa diferentemente, a minha preocupação vai ser que eu tente demonstrar isso pela palavra de Deus. Então, outra questão que se levanta, e eu ouço isso constantemente, e isso é uma coisa que brasileiros e americanos têm em comum, porque eu já ouvi isso nos dois países. Eu ouço muitas pessoas dizendo: eu não gosto de estudar doutrina. Eu prefiro estudar sobre a vida cristã. E uma das razões que eles não gostam, que essas pessoas afirmam não gostar de estudar doutrina, é porque eles têm a ideia de que doutrina é uma coisa monótona, enjoada, detalhista, quase que você tem que memorizar conceitos ou coisas assim. Então, eles querem que o pastor ou o professor de escola dominical ou líder na igreja ofereça já mastigadinho tudo que eles precisam para viver a vida cristã de uma forma que agrade a Deus, de uma forma vitoriosa. O problema com esse raciocínio é que não existe vida cristã vitoriosa, madura, sem uma sólida base bíblica e teológica e doutrinária. Doutrina é aquilo que nós cremos ou aquilo que nós precisamos crer. E é por isso que em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo tem essa preocupação que os cristãos de Éfeso, e portanto nós também, não sejamos, como ele diz, como meninos, como crianças, agitados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Nós temos que estar firmemente, solidamente estabelecidos na palavra de Deus. Então, essa ideia de que doutrina e vida cristã são antagônicas é uma ideia completamente errônea e perigosa para a saúde espiritual das pessoas. Eu não vou prometer, mas eu vou tentar fazer com que esses estudos, apesar de eles serem essencialmente doutrinários, eles se tornem interessantes e que você tenha prazer e alegria em estudar e que você possa também tirar conclusões práticas daquilo que nós vamos estudar. Outra coisa que muitas pessoas questionam, e alguns questionam até a veracidade da palavra de Deus em função disso, é por que há tantas denominações diferentes? Por que as pessoas creem em coisas tão diferentes? Por que é que pessoas que têm a Bíblia, que estudam a Bíblia, chegam a conclusões tão diferentes a respeito de certas doutrinas ou de certos conceitos bíblicos? E isso é inegável. Hoje em dia não se fala mais em centenas de denominações espalhadas pelo mundo, se fala em milhares de denominações diferentes, das mais antigas e tradicionais, como presbiteriano, batista, metodista, as muitas novidades que aparecem, alguns não duram muito tempo, mas não há dúvida que para
alguém de fora do mundo cristão evangélico, parece extremamente confuso. Eu não sou essencialmente eu não sou antidenominacionalista, se é que essa palavra existe. Eu acho que as denominações são, no mínimo, um mal necessário e que as diferentes denominações elas oferecem ao Espírito Santo oportunidades diferentes de alcançar pessoas. Tem certas denominações que elas têm um alcance maior de certos grupos na população, na comunidade, do que outras. E como o apóstolo Paulo disse lá aos Filipenses, contanto que Cristo esteja sendo pregado, eu estou feliz, eu quero ter comunhão com esses irmãos, eu não quero viver alienado de outros irmãos que têm um conteúdo doutrinário nas suas convicções diferentes do meu. Então é importante nós mantermos isso em perspectiva e termos uma atitude de compaixão, uma atitude de misericórdia para com aqueles que pensam diferentes de nós. Eu queria oferecer para vocês um recurso. Há alguns anos atrás eu traduzi um livreto que em inglês se chama Bible Truth, a verdade bíblica, e eu acho que em português nós publicamos como O que Nós Cremos. Eu gostaria de lhe oferecer isso. Foi escrito por um pastor que é um dos líderes da comunhão de igrejas que nós enquanto vivo, da comunhão de igrejas da qual nossa igreja e eu fazemos parte. Ele é também um dos fundadores do que é hoje a Grace Christian University, a universidade na qual eu estudei há muitos anos atrás. E eu vou colocar o link tanto no Facebook quanto no falando o nome do livro em inglês, tanto no Facebook quanto no YouTube. Vou colocar um link para que você tenha acesso ao conteúdo desse livreto. Eu não vou necessariamente basear as minhas lições no livro, mas ele oferece uma ajuda grande para entender melhor esses pontos que nós vamos trabalhar durante as próximas semanas. Então, é uma alegria muito grande que você esteja participando conosco desses estudos bíblicos. Mais uma vez, eu gostaria de reforçar que eu quero ouvir seus comentários, quero ouvir suas perguntas, para que essas lições se tornem o mais relevante possível para vocês. Se você já observou sua própria igreja, a declaração doutrinária, ou de outras igrejas, você vai perceber que a maioria, se não todas as declarações doutrinárias, começam com alguma afirmação sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia sendo a palavra de Deus, inspirada e regra de fé e prática para as nossas vidas. E, inclusive, a nossa própria declaração doutrinária começa assim. Mas eu gostaria de fazer um pouco diferente. Ao invés de começar com o que nós cremos a respeito da Bíblia, eu gostaria de começar falando sobre o que nós cremos a respeito da salvação. E ao fazer isso, eu faço isso por uma razão que vai soar um pouco herética para alguns de vocês, porque eu acho que o Evangelho, a mensagem de salvação, tem preeminência sobre a Bíblia em certo sentido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é possível que o Evangelho chegue a alguém sem a Bíblia, sem que a pessoa que ouve o Evangelho tenha acesso físico à Bíblia, a palavra de Deus, porque o Evangelho pode ser transmitido oralmente por alguém, apontando, se é verdade, para o fato de que esse conteúdo é o conteúdo extraído das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Mas eu acho que nós precisamos começar a falar com as pessoas sobre a salvação, sobre o que significa ter um relacionamento pessoal com Deus, não necessariamente ao que nós cremos sobre a Bíblia, até porque nesses dias há tanta controvérsia sobre o papel da Bíblia na vida da igreja, coisas dessa natureza. Então eu gosto de começar falando sobre a salvação. De novo eu repito, não que eu não creio na Bíblia, é claro que nós vamos falar sobre a palavra de Deus e qual é o seu valor, sua importância, mas eu quero começar enfatizando ao que a Bíblia tem a dizer sobre a salvação. A nossa declaração doutrinária tem 3 pontos que são relacionados à doutrina da salvação. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, o termo bíblico salvação é um termo amplo e complexo.
Dentro desse conceito amplo e complexo de salvação, nós temos vários conceitos subordinados, como justificação, redenção, perdão de pecados, reconciliação. Todos esses são elementos, componentes ou aspectos ou bênçãos diferentes da nossa salvação, que é um termo mais abrangente para a obra de Deus em relação à humanidade. Mas para falar sobre salvação, a gente tem que começar com as más notícias. E nós temos esse versículo, nós temos esse ponto na nossa declaração doutrinária sobre a depravação total. Esse é um termo que eu gostaria de mudar. Eu acho que o termo depravação total, ele hoje em dia traz muita confusão na mente das pessoas, mas quando nós falamos em depravação total, nós estamos falando em pecaminosidade total. O fato de que o ser humano é totalmente contaminado pelo pecado e que toda a raça humana é contaminada pelo pecado. Isso é o que nossa declaração doutrinária afirma. O ser humano foi criado à imagem de Deus, mas pecou por obra da sua desobediência, como resultado da sua desobediência ao comando de Deus, sendo condenado à morte do corpo e do espírito. Todos os seres humanos nascem com a natureza pecaminosa, sendo, portanto, totalmente incapazes de agradar a Deus. E aqui está o porquê do uso de uma palavra tão forte como a depravação total. É o fato de que nós somos incapazes de agradar a Deus. O segundo ponto da nossa declaração doutrinária é a resposta de Deus para a depravação do homem, ou a pecaminosidade humana, e a redenção. O Senhor Jesus Cristo, a nossa declaração doutrinária afirma, o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Todos os que nele creem são justificados pelo seu sangue. Essa salvação completa é concedida como um dom gratuito de Deus e recebida pela fé em Cristo, a parte das obras humanas. E finalmente, o terceiro ponto da nossa declaração doutrinária que cai sobre esse tema geral da salvação é a segurança eterna, e isso é muito importante. E nossa declaração doutrinária é extremamente simples e resumida e direta nesse ponto, quando diz: todos os salvos, ou seja, todos aqueles que experimentaram a redenção pela fé na obra de Cristo, todos os salvos estão eternamente seguros em Cristo. Vamos detalhar um pouquinho mais cada um desses, e eu escolhi, você percebe que há várias referências bíblicas em cada um desses pontos que eu apresentei rapidamente aqui, mas eu gostaria de encorajar vocês a irem versículo por versículo, passagem por passagem, para aprofundar o seu entendimento sobre esses diferentes pontos. Então vamos lá. O primeiro ponto é a questão da depravação total, o fato de que todo ser humano é afetado, contaminado pelo pecado, e que o pecado afeta o todo do ser humano. Eu creio que você entendeu o trocadilho que eu estou tentando fazer. Então, o pecado afeta todo o ser humano, a cada um dos seres humanos, e o pecado afeta o todo do ser humano, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Toda a existência humana é afetada pelo pecado. Deixa eu compartilhar com vocês uma referência aqui, um texto. Romanos capítulo 3, versículos 9 a 11, e depois a gente pula para o versículo 23, mas se você quiser pode ler a passagem inteira de Romanos 3. De fato, se você quiser entender essa doutrina da depravação total de uma forma bem ampla, bem completa, leia Romanos capítulo 1, começando com o versículo 18, indo até o final do capítulo 3, e nós temos nessa passagem inicial do livro de Romanos uma exposição bem detalhada da magnitude do pecado, do fato de que, como eu disse antes, todo ser humano é pecador e o pecado afeta o todo do ser humano. Romanos 3, 9 a 11 diz: que concluiremos então? Perceba que esse versículo, ele conclui essa longa sessão que eu me referi, de Romanos 1, versículos 18 até aqui. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem. Ele está se referindo aqui aos judeus que
durante séculos tiveram uma proximidade maior com Deus, receberam revelações de Deus. Estamos em posição de vantagem? A resposta não, pois já demonstramos que tanto judeus quanto gentios, ou seja, toda a raça humana, que quem não é gentio é judeu, quem não é judeu é gentio, estão debaixo do pecado. Como está escrito, apontando para a escritura do Velho Testamento: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, ou se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não inúteis no sentido amplo e geral, mas inúteis no sentido espiritual, no sentido de ser capazes de fazer alguma coisa para salvar a si mesmo. Não há ninguém que faça o bem da mesma forma, não absolutamente, mas ninguém que faça o bem quando comparado com a absoluta e total bondade, justiça, retitude, santidade de Deus. Não há nenhum sequer. E Romanos 3:23 resume tudo que ele já tinha dito até aqui sobre a pecaminosidade humana, ou, para usar a linguagem da nossa declaração doutrinária, a depravação humana, quando diz que todos, sem exceção, pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Se você quer uma evidência contemporânea, moderna, atual, de que a realidade trágica descrita nesses versículos realmente é verdade, basta abrir o jornal de hoje. Quer dizer, ninguém lê jornal hoje em dia mais, mas seja lá onde você recebe suas notícias, você percebe que há algo essencialmente errado com a história, com o ser humano, e isso é demonstrado através da história. Cada dia da existência humana confirma a realidade da depravação total da humanidade, da pecaminosidade total da salvação. É por isso que é necessário a redenção, é por isso que é necessário a intervenção divina para solucionar esse nosso problema de pecaminosidade. E eu escolhi Romanos 3, versículos 24 a 28, dentre as referências que estão lá na nossa declaração doutrinária, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre a providência de Deus, ou a resposta de Deus para o drama da pecaminosidade humana. Romanos capítulo 3, versículos 24 a 28, nós lemos: sendo justificados, é um outro termo que faz parte desse conceito geral de salvação. Justificar significa considerar justo. Deus olha para mim, para você, se nós estamos em Cristo, e Ele nos vê como se nós nunca tivéssemos pecado, porque a justiça, a retidão de Jesus nos são atribuídas. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Aqui parece até uma redundância, mas não é, é ênfase. É para mostrar que a salvação é totalmente uma obra de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, o que é possível por causa de Cristo Jesus. Deus o ofereceu a Jesus como sacrifício para propiciação, como nosso substituto, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, ou paciência, como algumas versões traduzem, a Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, e esse é um dos versículos mais maravilhosos, mais descritivos da perfeição da natureza de Deus. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Ele demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 27, 28, para concluir, depois eu volto para aquela ideia lá no versículo 26. Onde está então o motivo de vanglória? Ou seja, pode o homem dizer: fui eu que salvei a mim mesmo? A resposta é não. Efésios 2, 8 e 9, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós e não é pelas obras. Onde está então o motivo de vanglória? Está excluído, está fora. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem, o ser humano, é justificado pela fé, independentemente ou independente da obediência à lei. Como eu estava dizendo, a frase-chave de toda essa argumentação do apóstolo Paulo aqui sobre a providência de Deus para a nossa salvação é o versículo 26, quando ele diz que Deus demonstrou a sua justiça
a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pense bem, Deus é justo, Deus é puro, Deus é santo, Deus não pode nem ver a iniquidade, Deus não tem qualquer mistura com qualquer coisa que seja relacionada ao pecado. E como é que Ele pode permitir eu e você entrar no céu se nós somos pecadores? A resposta é substituição. A resposta é que Jesus tomou sobre si os nossos pecados. E hoje então, pela graça, por meio da fé, quando eu deposito a minha confiança em quem Jesus é e no que Ele fez, Deus pode, sem abrir mão da sua justiça, Ele pode me justificar. E assim, Ele mantém-se justo, ao mesmo tempo que Ele, em Cristo Jesus, é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Que negócio maravilhoso, que negócio vantajoso para mim e para você, como 2 Coríntios 5:21 fala. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nossa culpa, nosso pecado, nossa morte, nossa alienação, separação, tudo aquilo que era nosso por direito, por causa do nosso pecado, Jesus levou sobre si. E agora Deus pode nos conceder tudo aquilo que nós jamais poderíamos alcançar e que nos pertence em Cristo Jesus. Como consequência dessa forma ou desse plano, desse projeto divino da salvação, nós podemos afirmar o terceiro ponto, o terceiro elemento da nossa declaração doutrinária, que é a nossa segurança em Cristo. O fato de que em Cristo nós estamos plenamente seguros. Eu creio que não há passagem na Bíblia mais definitiva para demonstrar esse fato do que Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1, por exemplo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A lógica desse versículo é muito simples. Se você está em Cristo Jesus, e isso, você está em Cristo Jesus, se você pela fé colocou toda a sua confiança nele, na sua pessoa e na sua obra para a sua salvação, então se você está em Cristo Jesus, você está unido a Cristo Jesus, você está em relacionamento com Ele, não há mais condenação que pese sobre você. Simples, ponto final. Versículos 31 a 39 explica melhor, ou detalha melhor, por que é que nós sabemos que em Cristo Jesus não há condenação. Ele diz primeiro, que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, toda a oposição é absolutamente irrelevante. Versículo 32 é fantástico, ele diz, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Todas as coisas aqui não quer dizer carro novo, casa nova, casa de praia, emprego, esposo, esposa, e sim, tudo aquilo que pertence à nossa salvação. Se ele já nos entregou o seu filho, o que é que ele vai negar? Versículo 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Pode ser até que alguém faça, mas é inútil essa acusação, porque é Deus quem nos justifica. Quem vai nos condenar? Ninguém, porque Cristo morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí nos versículos 35 a 39 ele descreve realidades do mundo, realidades da vida sob a queda, que poderiam, de certa forma, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele vai nessa lista de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Versículo 38, a vida, morte, anjos, demônios, presente, futuro, poderes, altura, profundidade ou qualquer outra coisa na criação, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A salvação é segura porque a fonte da salvação é segura. A salvação é segura porque a salvação não depende de mim. Eu posso ter absoluta certeza da minha salvação em Cristo porque a minha salvação é em Cristo e por Cristo. Então, é muito importante nós lembrarmos uns aos outros
de que, apesar de que a história humana começa dessa forma triste e trágica, ao descrever a entrada do pecado no mundo e a depravação total da humanidade, a nossa declaração doutrinária ela avança para a solução de Deus, para a redenção, e conclui essa primeira parte que trata de elementos da nossa salvação, reafirmando a nossa segurança em Cristo Jesus. Como eu disse, eu não quero prolongar muito essas lições, essa está mais ou menos uns 30 minutos, talvez até menos em algumas lições, mas eu gostaria de encorajar você a voltar a assistir esse vídeo outras vezes e ler as passagens como estão apresentadas aí nos gráficos, e também usar os instrumentos de comunicação com a gente pelo Facebook e pelo YouTube, para que, se você tiver dúvidas ou comentários, a gente possa tratar disso. Que Deus abençoe vocês ricamente hoje, que Ele lhe dê um final de noite tranquilo, uma boa noite de descanso, nos preparando para o dia de amanhã, cuidando de nós, nos protegendo, nos guardando até aquele dia glorioso em que nós vamos estar todos juntos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês ricamente.